A gente começa mais uma live aqui no CT do Marketing Político, uma live que a gente vai trazer um assunto relacionado aí ao universo do marketing político e que a gente tem uma convidada hoje muito especial que vai falar sobre comunicação de mandato. É a Mariana Bonju, que inclusive já chegou aqui, já está aqui pedindo para entrar. Deixa eu dar acesso aqui a Mariana, para a gente já começar o nosso bate-papo. Eu quero dar assim, boa noite e agradecer a todo mundo que já está por aí. Estou vendo que tem muita gente já entrando. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live. E a gente faz essa live toda semana para a gente trazer alguns assuntos importantes para quem vai trabalhar ou para quem vai se candidatar a algum cargo eletivo no próximo ano. Mariana já está aqui. Muito boa noite, Mariana. Boa noite, Israel. Boa noite a todo mundo que está aqui na live. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de falar aí de um tema que eu gosto tanto, que é a comunicação de mandato. Maravilha, Mariana. A gente que fica muito feliz de você ter aceito o nosso convite. A gente agradece muito e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal para quem está trabalhando ou para quem vai se candidatar, né? Ou para quem, no caso, está em mandato no momento e vai se candidatar no próximo ano. A gente vai falar um pouquinho também dessa relação, né, do mandato com as eleições do próximo ano. Mas deixa eu, sem mais delongas, apresentar aqui a Mariana, que é advogada, consultora política, especialista em comunicação governamental e marketing político pelo IDP. Ela também é pós-graduanda em Direito Eleitoral também pelo IDP. E ela esteve durante 8 anos à frente de assessorias de senadores, deputados e partidos no Congresso Nacional. Hoje ela atua como consultora-chefe da MB Consultoria e Assessoria Política, empresa especializada em comunicação governamental e marketing político. Além disso, ela é minha colega também de estudos na Academia Vitorine Mendonça, que é hoje a maior e mais bem conceituada escola de marketing político do Brasil. Mariana, de Mato Grosso, não é isso, Mariana? Perfeito, de Mato Grosso. Fui para Brasília estudar e lá fiquei, depois de uns anos, mesmo formada, fiquei mais 4 anos aí trabalhando e voltei no final do ano passado para abrir minha empresa aqui na minha terrinha, Cuiabá. Maravilha. Como é que tá essa loucura climática por aí? Tá muito quente? Aqui é a cidade mais quente do Brasil, né? Se você olhar assim, os parâmetros, tá complicado, tá? O ar não tá vencendo aqui. Aqui em Recife a gente tá até com, assim, faz muito calor, até um pouco mais acima da média, mas não é nada muito absurdo, pelo menos ainda não. Espero que continue assim durante esse verão que está chegando. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para o Andreone Camargo, que esteve numa live com a gente semana passada. O Andreone está aqui na live. Um grande abraço para o Andreone. O Léo Jairo está por aqui. A Janicelma Fernandes está por aqui. O vereador Albertinho está por aqui também. Sérgio Norton. A Nalva, que está sempre por aqui. O Pará Político, o Grupo Pará Político está também. Boa noite ao vereador Albertinho. Aqui de Pegugel. Mato Grosso, Albertinho. Abraço para ele. De Mato Grosso? Joia. Jornalista Dani está aqui. Tem muita gente e tá entrando mais. Gente, quem tiver alguma pergunta durante essa conversa que a gente vai ter aqui com Mariana, pode deixar aqui nos comentários ou clicar mesmo no botãozinho de perguntas que a gente lê e a gente vai tirando ao longo dessa nossa live. Mas, Mariana, conta um pouquinho pra gente como é que foram esses 8 anos, como é que você chegou nesse ofício, né, de estar à frente de assessorias de comunicação de mandato, e como é que foi essa experiência de 8 anos para que a gente possa seguir essa linha de raciocínio nesse bate-papo. Então, Israel, eu tenho um pessoal aqui que já me conhece, sabe um pouco da minha história. E eu comecei a trabalhar com política com 18 anos, né? Eu falo que assim, eu fui convidada a trabalhar no Senado com 17, tive que esperar fazer 18 para poder efetivamente entrar, né, como assessora. Eu comecei como assessora jurídica, até porque a minha formação é no direito, né? E acabou que eu fui migrando, me apaixonando. Eu via vários jornalistas, né, trabalhando sempre ao lado ali, o legislativo junto com a comunicação, e me apaixonei. Eu falei, por que eu não estudo também, né? Minha segunda opção de curso era jornalismo, mas acabou que eu fiz direito mesmo, em razão da minha família, que é toda do direito.
E eu falei, por que não estudar, né? Foi o momento que eu fiz minha pós-graduação, me especializei mesmo em comunicação governamental e marketing político e, assim, me apaixonei. E aí, a partir disso, comecei até... Foi um tempo bem complicado, porque eu assumia não só a assessoria legislativa, como a coordenação da comunicação, então eu ficava aí me dividindo, né, nessas duas funções. Mas, assim, foram tempos de muito aprendizado. Então, eu pude passar por várias, dentro de mandatos, né, por vários tipos de assessoria. Eu fui desde assistente júnior de acompanhamento de plenário, comissões, para assessora jurídica, depois comunicação. Né? Então, a gente testou de tudo um pouquinho. E mais especificamente na comunicação de mandato, Mariana, você fazia assessoria jurídica, foi parar na assessoria de comunicação também. Quais foram os maiores desafios que você encontrou quando chegou nessa área? Eu lembro, eu sou jornalista de profissão e eu cheguei na assessoria de comunicação de mandato, fiz 4 anos de assessoria de comunicação de mandato aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco e cheguei lá depois de fazer uma campanha com o candidato a deputado estadual, ele ganhou e fui com ele para fazer essa assessoria de comunicação. Mas nunca tinha trabalhado em mandato. Então, quando eu cheguei, eu senti muita dificuldade. Principalmente os 3 primeiros meses. Foram 3 meses de terror, posso dizer assim, porque o choque de realidade do que eu tinha, do que eu tinha de experiência anteriormente, trabalhava muito com marketing educacional, marketing esportivo, então era uma área totalmente diferente. Então, tive um choque de realidade muito grande. Para me adaptar foi complicado, foi difícil. Mas foram 3 meses ali que eu me empenhei em estudar, em buscar informações, em tentar me informar o mínimo possível. E uma outra dificuldade que eu tive, além desse mundo totalmente novo que eu tive que aprender a lidar com ele, foram os famosos pitaqueiros, né? Aquelas pessoas que estão sempre ali querendo dar o direcionamento da comunicação, quando você é o expertise, quem tem expertise, você é o técnico da área. Então, quais foram os principais desafios que você encontrou, Mariana, quando adentrou nessa área de comunicação de mandato? Israel, essa questão dos palpiteiros eu acho que tem em todo canto, né? Quando não é um parente, a esposa, um filho, é um assessor que mesmo assim é um assessor, mas que não entende nada de comunicação e acha que entende, isso é complicado e tem em todo lugar e a gente tem que saber mesmo lidar com esse tipo de pessoas. Mas como que eu falo? Como que a gente lida com os palpiteiros? A melhor forma de lidar é você ter um planejamento e ter esse planejamento, assim, à mostra para todo mundo entender e saber quais são os passos, os objetivos do mandato e colocar mesmo para todo mundo ver, olha, explicar, a gente não vai fazer tal coisa porque não está dentro de um planejamento. Então, a melhor forma de você cortar e evitar esses palpites é fazer um planejamento de mandato. E aí, eu tô vendo agora, né, a gente finalizando aí esse primeiro ano de mandatos de deputado federal, vários tô vendo procura por não terem feito um planejamento inicial, né? Eles estão desesperados porque chega, estamos quase em outubro, eles estão vendo que eles não estão conseguindo produzir, ter produtividade, ou aparecer na mídia, ou né, ter uma produção de conteúdo, e eles falam, meu Deus, não estou conseguindo, principalmente aí pessoas de primeiro mandato mesmo começam a ficar perdidas. E agora? O que eu faço? Então, agora a gente está fazendo bastante trabalho de planejamento de mandato, que era para ter sido feito ali no final do ano passado e no máximo começo desse ano. A gente está tendo que fazer, mas antes fazer agora do que nunca fazer, né? Esperar terminar o mandato e se preocupar só na eleição. Mas planejamento é tudo. Parece muito clichê, né? A gente falar isso, mas eu falo que a melhor forma de organizar um mandato é o planejamento, é você planejar. E como que eu faço, Israel? Talvez assim, lógico, cada um tem sua forma de fazer, a minha não significa que a minha é mais correta e a que dá certo, mas eu gosto de trabalhar um mandato, assim, tirando de senador, que é um pouco mais longo ainda, né? Nesses 4 anos eu gosto de dividir por semestres. Então, a cada semestre, a gente tem um marco, um objetivo, uma prioridade. Então, vamos dizer, a gente está agora no segundo semestre de 2023. Vamos dizer que eu estou com um mandatário e o foco dele agora a gente decidiu que é mostrar os trabalhos dele na educação, por exemplo. Então, é um semestre, lógico que a gente tem todo tipo de conteúdo, produz todo tipo de conteúdo, mas a prioridade, né, a maior parte vai ser voltado para a educação. E a cada semestre eu gosto de fazer marcos. Então, assim,
um evento grande, sabe? Chamar, por exemplo, se a pauta é educação, vamos fazer um evento chamando professores, alunos, né, pessoas ligadas a essa pauta, que é uma forma de também você atrair, né, a sua própria militância e deixar vivo, né? Que assim, o pessoal, esses apaixonados por política, amam a época de campanha, né? Isso. É aquela animação, a flor da pele. E o mandato tem isso. Como são 4 anos, né? É um tempo muito longo, as pessoas desanimam, né? Então você tem que manter essa animação, digamos assim, e tá sempre trazendo aí sua militância, sua base para estar junto, né, com você. Maravilha. E como você falou, né, às vezes bate esse desânimo por conta dessa comparação com o período eleitoral. Mas parece mesmo que político ele tem uma aversão aí ao planejamento, né? É uma coisa bem difícil de se colocar na cabeça de uma figura política, essa necessidade de planejamento no início de qualquer projeto, seja ele de um projeto eleitoral, seja ele um projeto de mandato. E às vezes é uma coisa tão simples a gente fazer uma matriz SWOT, a gente fazer um 5W2H, para a gente poder nortear os trabalhos, mas existe essa aversão. Você trabalhou no Senado com senadores, deputados e partidos. Tem algum que você sentiu que era mais que ele era mais avesso e outro que era mais não precisa citar nomes, tá? E outro que era mais adepto a um planejamento, e você viu que isso melhorou aí o andamento do mandato do político? Olha, Israel, eu não tive talvez a sorte, trabalhei com mandatários muito bons, muito esforçados, que realmente eu vejo resultados, a gente via a diferença do trabalho, mas não foram pessoas assim que valorizavam a comunicação, então eu tive esse problema. Hoje, como consultora, até porque né, um serviço é um profissional liberal, as pessoas efetivamente interessadas é que vêm atrás, eu tenho a sorte de ter clientes que valorizam e entendem, né? E aí a gente também ajuda a fazer colocar na cabeça deles a importância desse planejamento, né? Da estruturação de uma comunicação, seja para uma pré-campanha, campanha, mandato. Então, agora que eu tô, né, tendo mais contato com pessoas que efetivamente valorizam a comunicação, mas eu não tive essa sorte durante as minhas assessorias. Eu sofri muito com questão de planejamento. Por mais que eu fazia o meu planejamento, nem sempre era executado, nem sempre a equipe executava, né? Mas eu tentava ali, até por ser a coordenadora da equipe, fazer um planejamento ali semanal, semestral, para a gente pelo menos controlar, porque se você não tem um controle, um planejamento, a gente se baseia, Israel, em conteúdos quentes, né? Então, assim, aconteceu essa reunião, é a produção de conteúdo em cima disso. Eu fui em tal lugar, eu fiz um discurso, a produção é por conta disso. Se você não planeja, você acaba ficando restrito ao que acontece. E aí você não consegue mostrar os trabalhos efetivos, né, que você faz ao longo do mandato, e não tem uma organização não só de produção de conteúdo, mas digo relacionamento com mídia, eventos, até questão de agendas em municípios, prioridades, né? Então a necessidade de você sentar antes do mandato, e aí assim, em vários setores, escolher desde o público que você vai priorizar no mandato, e aí a hora também de você ver um pouco dos seus votos, onde que eu fui mais votado, não só a votação absoluta, mas proporcional, e onde que eu tenho oportunidade de crescer para uma eventual reeleição, né? Então, pega o comparativo, vamos ver no mapa aqui que região que compensa também. Você tem que retribuir também os votos, isso é muito claro. Então, se você, e aí entrando um pouco na reeleição, para você, né, ser reeleito, primeiro você precisa efetivamente cumprir com o que foi prometido na campanha, né? Então, dar retorno a quem votou em você e crescer também a sua base. Sejam, se eu sou um deputado de um tema específico, da educação, eu vou trabalhar esses 4 anos para minha reputação crescer e eu sou o cara da educação. Se perguntarem quem é o deputado da educação, sou eu. Então, a produção de conteúdo para ser realmente uma autoridade nesse assunto.
Se eu sou um deputado, um senador que defende uma região específica, eles têm que me reconhecer como uma pessoa que defende os interesses dessa região específica do Estado, né? Então, assim, eu falo que o mandato é para aumento de reputação. Não importa se você é um parlamentar temático, ideológico ou regional, mas é para aumento de reputação. Você tem que trabalhar para isso, né? Então, o foco do mandato ele deve ser a reputação. O aumento de reputação. Eu falo que assim, um mandato bem feito, ele ajuda numa possível reeleição você gastar muito menos recurso numa campanha, porque a sua reputação já vai estar grande, você já vai ser conhecido por defender determinadas pautas, e ali diminui e ainda não, acho que não existe campanha fácil, né? É besteira falar aqui, mas vai com certeza facilitar muita coisa durante a campanha. A gente pode afirmar que quem tem mandato tem uma vantagem numa eleição? Então, muita gente pergunta isso. Depende. Depende porque, assim, a pessoa às vezes tem a máquina ali, né? Tem a equipe, tem a sua assessoria, já está muito em evidência por ter o mandato, mas é o que eu falo. Talvez seja uma vantagem para efetivamente aquele político que fez entrega de resultado, cumpriu o que prometeu na eleição. Mas é mais complicado se é um deputado que assim não cumpriu com o que prometeu, não está fomentando ali a sua base eleitoral, porque você acaba perdendo a base da sua eleição anterior, se você não cumpriu o que prometeu, não trabalhou, não deu resultados. E aí você tem que ir atrás de outra base. É mais difícil ainda, porque você já perdeu a sua base, você tem que fazer, é como se fosse uma nova campanha ainda, né? E você às vezes sai até queimado, porque muita gente vai falar que você às vezes não cumpriu promessa, ou que não trouxe resultado, né? Então essa dificuldade, até um vídeo que eu trouxe nas minhas redes sociais, mostrando aí o deputado em 2018 mais votado não foi reeleito agora em 2022 e o menos votado foi um dos mais votados. E aí, como que você explica? E aí, estudando, né, esses dois cases aí, você vê exatamente isso. Foi, assim, além do que prometeu, então, assim, entregou, né, e fez por onde, e o outro teve essa certa decepção, né? Então, assim, perdeu a própria base de eleitor. Mariana, imagina que eu sou um mandatário, tô conversando com você, tenho 15 minutos para conversar com você. Quais seriam as orientações mais básicas que você daria para um mandatário que fosse conversar com você agora, que não tivesse nenhum trabalho de planejamento, que estivesse meio que perdido ainda, como você falou, no final desse primeiro ano de mandato? Quais seriam as bases que ele precisaria construir, além do planejamento que a gente já falou aqui, né? Perfeito, Israel. A primeira coisa que eu perguntaria, bom, Israel está aqui, né, quer fazer o planejamento dele de mandato, eu ia perguntar, Israel, aonde que você quer chegar? Qual que é o seu objetivo enfim, vamos supor que você é um deputado aí, qual que é o seu objetivo como deputado? Aonde você quer chegar? Você pretende uma reeleição? Ou você pensa num executivo futuramente? Você quer ser reconhecido pelo quê? Você quer ter reputação em quê? É a primeira coisa. Não tem como você criar, entrando aí no planejamento, sem saber aonde você quer chegar. Então, a primeira coisa é isso. Tenha muito claro o seu objetivo dentro de um mandato. Aí você vira e fala, Mariana, eu quero ser o defensor da região norte aqui do meu estado. Ok, tá muito certo o seu objetivo, entendi. A partir disso, aí que a gente consegue traçar as estratégias para nesses 4 anos você efetivamente ser conhecido e todo mundo que vê Israel, o Israel é o cara que defende o norte do estado dele. Então, todas as ações têm que ser voltadas para esse seu objetivo, né? Para onde você quer chegar. E aí, desde produção de conteúdo, os públicos que você vai começar a engajar mais, a sua base de dados, né? Então, isso é a primeira coisa que eu faço, né? Eu conhecer um pouco e, a partir disso, te conhecer também. Porque eu acho que, assim, muito além, né? Hoje em dia, a gente está muito ligado nas redes sociais. As pessoas também querem saber muito além da vida do dia a dia do político. Então, é necessário, quem que é o Israel? Entender um pouco
que é o que a gente chama, né, a entrevista que a gente faz em profundidade, para eu entender quem que é o político que eu vou trabalhar, quais são os valores éticos, morais, o que ele acredita, se ele, qual que é a família dele, né, quais são as pautas, quem ele é, o que ele pensa. E a partir disso, entendendo um pouco a forma dele de pensar, e respeitando, lógico, né? Eu falo, eu não transformo e nem mudo ninguém, né? Eu só potencializo ali as forças que a pessoa tem para chegar ao objetivo dela. Eu não gosto de descaracterizar ninguém, eu gosto de respeitar, assim, ao máximo a essência. Eu acho que todo mundo tem aí a sua essência, e se a gente descaracteriza também, a longo prazo, ninguém consegue se manter o que não é, né? Então, o segredo é isso, ser você, mas entender quais são os pontos fortes para eles serem exaltados e quais são os pontos fracos para a gente evitar, né, apertar ali nos pontos fracos. Então, é igual você falou, é o momento de fazer análise SWOT, entender se tem alguma possibilidade de uma crise no mandato para a gente, né, se precaver e efetivamente não deixar essa crise, né, surgir. Então, é conhecer, né, eu falo, é saber onde quer chegar primeiro, conhecer o candidato, e a partir disso que efetivamente a gente consegue traçar um planejamento. E aí que eu te falei que eu divido em marcos, né, a necessidade de você ter essa divisão, porque 4 anos é muito tempo, né, Israel? Porque se você vira e fala, nossa, eu tenho 4 anos de mandato. Ah, dá tempo, falta muito tempo ainda, tem muita coisa para fazer. Você vai deixando acontecer, né? Então, aí a necessidade de não, ter muito certo. Em 2023 eu vou fazer isso no primeiro semestre, isso no segundo semestre, 2024 é isso, é isso. Que você vai deixando a vida levar, né? Vai acontecendo. Quando você vai ver, no final do mandato, você não fez nada, né? Então, essa é minha maior preocupação em relação ao mandato, que são 4 anos. E aí, um problema que eu tô vendo muito, muito esse ano, pessoas, principalmente de primeiro mandato, eles conhecem, aí entrou o deputado Juarez Costa, que eu trabalhava. Bem-vindo, deputado. Abraço, deputado. E até perdi o fio da meada aqui. Mas eu falo assim, a importância... deixa eu só... A importância de você ter esse planejamento muito bem definido nesses marcos, né? E para conseguir efetivamente realizar, né? Porque eu acho que os 4 anos, aí eu estava falando, né? O que eu estou vendo, principalmente em deputados de primeiro mandato. Eles começam muito animados. Nossa, primeiro mandato, eu quero fazer, eu quero entregar, eu quero ser ativo nas minhas redes sociais, e começa a produzir muito, muito, muito conteúdo. Só que o que acontece? Cai a produção. Eles não aguentam manter a constância que eles estavam fazendo. Então, vai desanimando. Às vezes, ou porque não tem um resultado, o engajamento que eles querem, eles vão realmente, assim, desanimando. Essa é a palavra. E aí, a produção começa a baixar muito. E o segredo de um mandato é constância. Então, do jeito que você começou em janeiro de 2023, você terminar ali em dezembro de 2025. É a mesma constância, né? Não é começar produzindo 10 conteúdos por semana e chegar no meio do ano que vem ter 2, né? Então, o segredo é a constância. É melhor você começar menos para entender um pouco o seu público, entender a necessidade, fazer conteúdos de qualidade e ir crescendo conforme o que você consegue fazer também, a capacidade de produção da sua equipe, né? Então, é isso que eu estou analisando aí de muitos deputados de primeiro mandato. Chega animado, mas desanima com o tempo e aí assim cai consideravelmente depois desses 6 primeiros meses. E essa queda de ânimo é muito ligada também a essa queda de, como você falou, de engajamento, de resultado em relação ao digital, né? E porque é até natural, você mobiliza muita gente durante uma campanha e depois que você ganha, que você vai começar o seu mandato, não, essas pessoas estão desmobilizadas. A comunicação de mandato, ela consegue mobilizar de alguma forma, tanto quanto se mobiliza numa campanha, ou você acha que realmente é o caso de entender que isso não vai acontecer e ir se planejando para ir crescendo paulatinamente até a próxima eleição? Olha, tanto quanto uma campanha, eu acho muito complicado. Campanha é competição, né? Cada um ali lutando, efetivamente, indo buscar voto, mas é muito possível você ser altamente engajado, principalmente com a base de militância. O segredo, você falar o que eles querem ouvir,
né? E aí o cuidado parece muito bobo, né? Ai, na produção de conteúdo, o que a gente vai produzir, mas precisa ficar pensando no que a gente vai produzir. Tudo precisa ser planejado, é isso que eu falei. Então, assim, é entender muito bem quem é a sua base de leitor, o que eles desejam, quais são os problemas que eles precisam, quem é, assim, o vilão, e aí vilão não necessariamente um personagem, uma pessoa, mas, assim, o vilão como problema, o que eles precisam e colocar isso. É você estar efetivamente dialogando em cima desses problemas, nas soluções, né, trazendo coisas que eles efetivamente querem ouvir. Você vê aí exemplos, quem são os deputados mais engajados aí no Brasil? É possível. Você vê a quantidade, assim, a gente traz essas pessoas que são altamente engajadas nas redes sociais. Como que eles conseguem isso? Então, é possível durante um mandato, né? É só mesmo ter cuidado e aí na parte de fazer o planejamento e a estratégia na produção de conteúdo, a forma que você fala com essas pessoas, né? E a importância da constância, porque, você aparece só uma vez na semana, como que você vai querer que sua militância esteja engajada, né? É ter esse relacionamento mesmo, é igual eu falo, gente, rede social é relacionamento, não é você postar e sair, a importância de fazer gestão de resposta, então, tem suas militantes aí, as pessoas que votaram em você estão constantemente respondendo, comentando aí nos seus conteúdos, você não responde nenhuma, você não faz nenhum agradecimento, né? Então, assim, a necessidade de você ter um relacionamento com o eleitor também é fundamental, né? Tá dando feedback, é gestão de resposta, respondendo ali no direct. É complicado, mas, assim, é altamente necessário você ter uma equipe de comunicação que consiga gerir e ter esse relacionamento com o eleitorado. Joia, Mariana. E você falou uma coisa muito importante, a gente vem falando muito sobre essa questão do digital no mandato, e eu tenho observado, de uns anos para cá, e até uma crescente isso, que são os mandatários digitais, vamos falar assim. São aqueles mandatários que o trabalho dele de contato com a população, com o cidadão, é somente no digital. Ele vai para a Assembleia ou para a Câmara e o resto é tudo digital. Não há rua, não há o contato presencial, o contato físico. O que é que tu acha disso, Mariana? Então, eu, por mais jovem que eu seja e nasci aí numa era mais digital, eu ainda sou tradicional ao ponto de sempre eu vou indicar um trabalho concomitante. Você sempre vai fazer o corpo a corpo junto com o digital. Eu acho que nada muda, nada ganha do olho no olho, né, do contato físico. É diferente. Não adianta a gente falar, sabe? Totalmente... A pessoa gosta, imagina, você visitou o município, viu ali a realidade, nossa, o deputado, o senador veio aqui, ele entendeu, ele sabe quem eu sou, ele viu o problema que eu estou passando, sabe? É totalmente diferente. Eu sei que, assim, nós somos limitados, né? Fisicamente, a gente só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. E para isso veio o digital, é uma forma de somar. A importância que você consegue estar... Igual, eu estou aqui em Cuiabá, você está em Recife, né? Tantas outras pessoas aqui junto com a gente, de vários lugares aí do Brasil. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Mas eu nunca que eu vou ignorar a importância de você estar fazendo esse trabalho, de estar visitando, de ter o contato ali, olho no olho, né? Até eu falo assim, até a maneira de... Eu gosto muito de quando eu trabalhava em mandato, eu ia muito viajava com os deputados, enfim, eu gostava de analisar, fazer a minha tipo de pesquisa. Então, aí eu via a expressão das pessoas, como que elas olhavam para o deputado, como que elas falavam, sabe? Ficava ali meio escondida para ver como que era a reação, a repercussão, né, da visita, enfim, é uma forma até de pesquisa, né? Eu gostava de ficar observando isso para sentir mesmo. E o digital nunca vai proporcionar isso, né? Apesar de ser uma ferramenta, assim, e que ajuda muito na comunicação, mas eu ainda sou tradicional de gostar desse contato com as pessoas. Principalmente, eu acho que é um momento crucial, até para você saber o trabalho necessário na hora de fazer propostas, né? Você consegue ver efetivamente o problema ali. Quero... Igual eu estava falando, vamos supor, né, que você ali defende a região norte ali do seu estado. Você precisa estar ali, ver qual que é o problema. Quero mandar uma emenda, um recurso para a cidade tal. Tá, mas qual que é a prioridade? Vamos ver efetivamente o que eles estão precisando, né? Você precisa ir no loco. Então, a necessidade aí
de estar visitando, e eu falo, você precisa ter um planejamento, outra vez planejamento até de agenda de municípios, entender quais são as suas prioridades, para você estar constantemente visitando, porque eu falo que não dá para ser ignorado, não. Maravilha. Mariana, outro tema polêmico. Equipe. Eu sei que você foi equipe, eu fui equipe, durante muito tempo não tive quem me ajudasse na condução do mandato onde eu atuei. E é muito difícil, né, o dia a dia, a gente conseguir dar conta de tudo. A gente vai dando um jeito e vai dando conta. Mas hoje, inclusive no mundo cada vez mais digitalizado, a equipe ainda tem vez, dá para alguém fazer um mandato com uma pessoa só, trabalhando na comunicação? Ou você acha que esse tempo está acabando, que quem insistir nesse modelo vai começar a ficar para trás? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, Israel, a gente ainda tem muitos políticos, né, que fazem uso aí da política tradicional, então acabam ignorando a importância da comunicação, e ao invés de efetivamente contratar uma equipe de comunicação, eles preferem aí colocar cabos eleitorais ou assessores efetivamente políticos que vão estar ali dialogando com a base. E é difícil colocar na cabeça, sabe? Eu já tentei, já trabalhei com pessoas assim, e é difícil porque assim, eu nem culpo, porque foi o jeito que eles aprenderam, né? Então tem muita gente que não consegue se adaptar, tem medo de, eu indo pro digital, será que efetivamente vai me dar um retorno em relação a voto, sabe? Eu ficar produzindo aqui conteúdo, será que um social media que vai fazer meus vídeos vai gerar e vai fazer com que eu tenha mais voto do que esse outro assessor que vai estar indo na cidade e tal? Assim, eu tento entender o lado, né? Mas assim, aí é a forma da gente ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do político e entender um pouco como ele pensa e tentar explicar também a importância de um jeito, não é tentar impor, né? Você vai aos poucos explicando, a gente precisa disso, para isso, e assim, a gente está vendo que isso está cada vez mais complicado, porque o digital está tão grande, tomou uma proporção tão grande que todo mundo cobra dos políticos estarem nas redes sociais. Então tá todo mundo indo no perfil do deputado, do senador ali, do seu prefeito da cidade, do vereador, eles estão cobrando. Então assim, hoje não tem como você ser político em pleno 2023, não ser engajado, não ter uma rede social efetiva e ativa, né? Então, eu acho que, assim, isso vai caindo por terra. As pessoas, até os mais tradicionais estão vendo a necessidade e tentando se adaptar. E aí, assim, Mariana, uma equipe, eu já fui muitos anos aí. Dá pra tocar? Cara, dá, mas, assim, muito aquém do que seria necessário. Uma pessoa só não consegue produzir conteúdo para todos os canais, ela não consegue... a pessoa tira foto, ela edita vídeo, ela cria legenda. Você não consegue ser perfeito em tudo. Então, alguma coisa essa pessoa vai deixar de fazer bem, né? É isso. Não espere que saia em uma qualidade boa, não espere tanto retorno da comunicação. Então, assim, eu hoje falo no mínimo 3 pessoas para comunicação de um gabinete, é o mínimo do mínimo. Assim, eu fico com dó, às vezes eu tenho alguns clientes que tem uma pessoa, eu fico com dó mesmo, e assim, eu tento até... eu falo, olha, eu nem vou exigir tudo isso para fazer, porque eu sei que você não dá conta de fazer sozinho. Porque eu vou deixar a pessoa doida. E o problema de ter uma equipe, e eu passei por isso, até levando um pouco para a saúde emocional mesmo do profissional. Eu teve uma época que eu tive burnout, assim, eu tive que ficar 15 dias afastada da Câmara dos Deputados, porque eu não estava conseguindo trabalhar, mas assim, de estar estafada mesmo de trabalho. E aí você até cai a sua produção, né? Então, o que compensa? Você tem um ali, mas assim, não consegue entregar tudo que é necessário no mandato. Então, é prioridade. Você quer ter uma comunicação boa, efetiva? Tem que ter uma equipe de comunicação, né? Não espere que uma pessoa vá conseguir produzir tudo que é necessário. E Mariana, você falou aí em 3 pessoas aí que você recomenda o mínimo. Quais seriam esses 3 profissionais aí que a gente colocaria como o mínimo de uma equipe de comunicação de um mandato? Tem que ter um jornalista, então uma pessoa que saiba escrever, né? Tem aí um contato, sabe escrever um release, um texto bem feito, para ter um relacionamento também com a imprensa, né? Enfim.
Um social media que hoje é indispensável, então aquela pessoa que está sempre com o político, gravando os conteúdos, vídeos, tirando foto. E aí, uma terceira pessoa que eu acho que também o social media pode acabar fazendo a função de um gestor de tráfego, que hoje eu acho importante. Você consegue, né? Já que a gente pode usar o tráfego para política, a gente consegue alcançar quem a gente quiser, né? O público que a gente quiser. Eu falo que hoje nem é tão necessário você ter 1 milhão de seguidores nessas redes sociais, você consegue alcançar o público que efetivamente você quer alcançar, né? Sabendo segmentar e trabalhar bem feito ali, você consegue, né? Fazer. E aí, uma pessoa mais voltada para o relacionamento, a comunicação, assim, uma pessoa para cuidar de gestão de resposta, né? Às vezes tem um canal de WhatsApp ali, responder o eleitorado, entender um pouco, mais voltado também um olhar mais para o marketing, porque tem um jornalista, mas uma pessoa que tem um olhar também voltado para o marketing, até para instigar um pouco na produção de conteúdo, né? Entender as necessidades ali, efetivamente, do tema do parlamentar, enfim, esse é o mínimo do mínimo, né? Mas claro, aí você pode ter fotógrafo, né? Um cinegrafista, além do social media. E aí tem várias opções aí, com certeza. O ideal seria que realmente a gente tivesse um profissional para cada uma dessas áreas, né? Mas como não é, a gente sabe que não é a realidade. Mas Mariana, a gente está chegando aí já, estamos se encaminhando para o final da nossa live. Uma live assim que já colocaram aqui que está sendo uma aula, e realmente está sendo uma aula, está sendo muito legal as informações que você está trazendo. E eu queria voltar um pouquinho para as orientações para quem vai tentar uma reeleição no próximo ano. Hoje, falta um ano, a gente falou ali do mandatário que está há um ano no mandato e tá construindo ainda esse mandato de 4 anos. Mas para aquele que falta um ano para as eleições, quais seriam as orientações que já seriam orientações mais urgentes, né? Porque a eleição está batendo a porta. O que fazer no mandato para se fortalecer a ponto de chegar mais próximo da vitória em outubro de 2024? Tá. Levando em consideração ano que vem as eleições municipais, né? Então vamos ter aí prefeitos e vereadores. O primeiro de tudo, Israel, o que eu faço? Assim, pessoas até que estão me procurando já para pré-campanha, né? Você precisa ter efetivamente, vamos supor aí, um prefeito, ter uma organização de informação, então juntar todas as informações de todas as pastas. O que nesses quase 3 anos, né, você conseguiu entregar? Quais foram as entregas na saúde, na educação, na infraestrutura, né, para a gente conseguir efetivamente mostrar, né, esse trabalho? Porque, assim, muita gente fez, e aí é um problema que eu estou tendo com alguns pré-candidatos, fez muita coisa, mas a população não tem noção dessa quantidade, porque não foi comunicado. Então é isso que a gente tem que fazer, assim, comunicar, igual o JK, comunicar 50 em 5, né? Então, comunicar tudo que foi feito nesses 3 anos, nesse 1 ano praticamente, né? Esse é um desafio. Então, é organizar essas entregas, o que foi feito, entender também um pouco das prioridades. É um prefeito que ele quer ser conhecido por ter feito obra. Então, vamos focar a comunicação aqui dele, mostrar as obras, e aí, um fazedor de obras, você tem que mostrar o início de uma obra, a cada etapa que uma obra é feita, você tem que estar informando, né? A finalização, ser transparente, estar sempre mostrando, né? Tudo que está sendo feito. As pessoas gostam disso. Por mais ruim, tem uma notícia ruim, dá a notícia. Seja você a fonte dessa informação, né? Não espere que outro, uma mídia, fale, invente, às vezes, qualquer informação. Então, tenha o controle da narrativa, né? Então, a primeira coisa que eu ia falar, organize as entregas que fez nesses 3 anos. Que a partir disso a gente consegue pensar aí na melhor forma de comunicar, até em que período, como dar o foco, a prioridade, né? E entender um pouco, assim, de cada um dos objetivos durante o mandato, qual foi, se efetivamente, eu queria ter sido conhecido um vereador aí pelo cara da educação, mas você olha, ele não fez nada pela educação. Talvez esse não é o foco dele, né, nesse último ano. Vamos tentar organizar seu tema, o que você defende, né? E aí eu tenho alguns orientandos meus, mentorados, na verdade, que eu dou mentoria para alguns vereadores, muito perdidos, sabe? Eles querem fazer um pouco de tudo.
querem ajudar na educação, na saúde, na infraestrutura, beleza, você como vereador, né, representante do cidadão, a sua função é essa. Mas escolha algo para se destacar, sabe? Para a pessoa lembrar de você por ser o defensor de uma causa específica. Tenha essa causa. Eu falo assim, a importância de você ter a causa na política. Por que você entrou na política? Né? O que fez você vir, às vezes, sair do trabalho que você tinha para vir? Qual que é o seu propósito? Né? E isso tem que estar bem claro, assim, tanto no mandato e aí na pré-campanha, que muita gente vai começar aí. Já começou, né, a intensificar a comunicação, as pessoas começam a intensificar no final do ano anterior, né, da eleição. Então, tenta deixar claro, sabe, por que você luta, a sua luta na política, o seu propósito de vida. E é uma forma de humanizar também, né, as redes sociais. Maravilha! E agora, para os profissionais, Mariana, quais são as dicas que você deixa aí para o profissional que quer se desenvolver e que quer ser bem-sucedido enquanto um assessor ali da área de comunicação de um mandato? Olha, eu sempre dou 3 dicas para geralmente profissionais de comunicação. A primeira é produzir conteúdo, sabe? Eu, por muitos anos da minha vida, meu Instagram muito tempo foi fechado, eu não produzia conteúdo, as pessoas nem sabiam com o que eu trabalhava. Então, hoje eu me arrependo, mas enfim, passou, né? Desde o momento que eu entendi a necessidade de mostrar efetivamente o que eu faço. É aquele, você tem que aparecer para ser lembrado, né? Ser visto para ser lembrado. Então, produza conteúdo, e aí eu não estou falando só a rede social, mas comece a escrever artigos, sabe? Para ser visto entre os profissionais da comunicação. E também, né, políticos, enfim, as pessoas verem sua capacidade técnica e aí abrir oportunidades, né, de emprego, parcerias, enfim. A segunda dica que eu dou é a importância de você estar sempre em constante aprendizado, sabe? Então, nossa, veio um curso, lançou um curso bacana, um professor bom de comunicação. Nunca ache que você sabe tudo. Então, seja humilde no ponto de, não, vou fazer esse curso, vou aprender um pouco mais, eu vou comprar um livro. Isso, assim, é uma coisa que eu carrego para a vida, sabe? Eu falo, eu leio, eu tenho um objetivo. Toda semana eu preciso terminar um livro. Eu leio um livro e isso me ajuda muito em vários aspectos, assim, da minha vida, mas principalmente para produzir conteúdo, acho que me dá ideias, sabe? Me abre oportunidades, horizontes, enfim. Então, assim, esteja em constante aprendizado, né? A terceira, eu falo que é networking, então, vá em encontros, palestras, sabe? Se faça visto, conheça pessoas da sua área. Teve um evento legal em São Paulo, por exemplo. Investe, sabe? Compra o ingresso, compra a passagem, conhece essas pessoas, porque, assim, efetivamente, não surgiu agora um retorno, mas sabe, vai ter parcerias e conheça mesmo pessoas. Na própria internet, a oportunidade da gente começar a seguir pessoas. Gostei do perfil dessa pessoa, vamos trocar uma ideia, né? Por exemplo, eu e você, a gente se conhece da internet, a gente não se conhece pessoalmente, né? Então, por quê? Porque a gente começou a se seguir, a trocar ideia. Então, é isso, networking, né? Traz aí oportunidades. E uma dica bônus aí, que foi um erro que eu cometi na minha vida, que eu não falei para você que antes eu não produzia conteúdo, enfim, eu não mostrava o que eu trabalhava. Eu falo para as pessoas registrarem, sabe? Fazer registros. Tô trabalhando em tal lugar. Registra isso, até para funcionar como case, sabe? De sucesso eu não Muito tenho. importante. Trabalhei com tantos parlamentares, esses dias eu estava procurando foto. Eu falei, gente, eu não tenho foto com tal pessoa. Como que eu vou provar que eu trabalhei com ele, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, registra esses momentos importantes, sabe? Esses trabalhos que faz. E a importância também de fazer cases, mostrar efetivamente o que deu certo, o que não deu certo no seu trabalho, né? Então, acho que rapidamente, assim, seriam essas dicas. Se eu pudesse efetivamente ajudar de alguma forma, foram essas dicas que eu vejo que me ajudaram também a, de alguma forma, tá seguindo aí, construindo, né, o meu nome na comunicação política. É importantíssimo, importantíssimo. Eu destaco aí, as 4 dicas são muito importantes, mas eu destaco aí aqueles 3 primeiros meses que eu falei lá quando eu comecei a trabalhar com comunicação de mandato, foi buscando conhecimento que eu fui me tranquilizando. Então, comprei o livro do professor Vitorino, fiz curso de comunicação de mandato,
assistir a um seminário sobre comunicação do mandato, enfim. A gente busca essas informações para que a gente se capacite, para que a gente se tranquilize, para que a gente possa seguir com base, né? A gente possa trabalhar com bases. E essa questão essa dica bônus aí da questão de registrar, sensacional. Tava esses dias procurando algumas fotos para fazer um material, algumas fotos da época em que eu assessorava o deputado aqui em Pernambuco, e eu não encontrava foto trabalhando. Tinha foto até ao lado dele, no momento ali de confraternização, mas foto trabalhando foi difícil demais de encontrar. Então, se eu pudesse voltar no tempo, era uma das coisas que eu faria. Eu falo isso também. Registrar. E assim, Israel, até um momento meio coaching aqui, as pessoas, a gente tem que ter discernimento que na vida tudo é uma construção, sabe? Eu tenho isso muito certo na minha cabeça. Por exemplo, o Vitorino, né, que é nosso professor, e eu sempre falo isso, que ele é, por exemplo, um parâmetro pra gente, né? Um dia o Vitorino foi pequeno como nós, né? Então, assim, a gente ter esse entendimento de que hoje a gente pode, né, tá ali, mas amanhã a gente vai estar subindo mais um degrau e vai estar subindo, ter a persistência, né, a constância também, igual no mandato, a importância da constância no mandato é a importância para crescimento profissional. Então, tá sempre isso. Não deu certo? Persiste. Esse não é o jeito certo de fazer? Aprende com o erro, vai subir no degrau. E isso eu tenho muito certo, assim, eu não tenho pressa, sabe, para ter, assim, entre aspas, né, um sucesso ou algo financeiro, assim, porque eu sei que é construção, é tudo retorno. Você vai crescendo aos poucos e no final aí você constrói uma linda jornada e é isso que eu sei que você está buscando e eu estou buscando. E serve de incentivo para pessoas que às vezes estão no degrauzinho, assim. Eu já estive muito baixo, né? Hoje não que eu esteja lá em cima, mas assim, eu tô subindo, né? E tô ali no meu objetivo firme e forte, porque eu sei aonde eu quero chegar. Isso é importante também. A mesma coisa do mandato, que eu falo que você tem que saber onde você quer chegar, como você quer ser conhecido no mandato, serve pra gente como profissional. O que você quer ser, efetivamente? Você quer conhecer Israel? Você quer ser conhecido como? É como um consultor político, especialista em mandato? Tá, então eu vou traçar esses meus degrauzinhos, né? Vão me fazer chegar nesse objetivo. Então, esse lado meio reflexivo, mas que eu acho importante fazer, e até para as pessoas não desanimarem, as pessoas que estão no começo, sabe? No começo é difícil, mas vai persistindo que no começo, sabe, seu trabalho vai ser reconhecido, você vai começar a se destacar. No momento certo, as coisas vão fluindo. Verdade, Mariana, verdade. Falou tudo e a gente está realmente chegando agora no final. Quero agradecer a você, tá? Você consegue me ouvir? Porque deu uma travada aqui. Deu uma travada, mas te escutei. Uhum. Joia, eu quero agradecer, tá? Realmente foi uma aula, foi um momento que a gente pôde aprender mais sobre comunicação do mandato e aprender mais sobre nossa profissão. Como você disse, a gente tá no dia a dia, a gente vê que a gente vai colhendo aquilo que a gente está plantando, e a gente vê que um dia após o outro, a gente está sempre um passo à frente do que a gente esteve no dia de ontem, né? Então, Mariana, muitíssimo obrigado, viu, por ter aceito o convite, por ter trazido tanta informação bacana para a gente. Queria que você agora deixasse seu recado final, deixasse aí suas redes sociais, não só a sua, mas como da sua consultoria também, para que todo mundo possa estar seguindo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite e falar desse tema que eu gosto muito, assim, eu sempre trabalhei em mandato, agora continuo prestando consultoria para mandato, porque eu acredito nessa construção, né, igual a gente estava falando aqui, e fico à disposição, eventualmente, as pessoas que quiserem conversar sobre a live, tiverem alguma dúvida. Bom, minhas redes sociais é basicamente meu nome, Mariana Bonjour, e fico à disposição para a gente fazer networking, trocar ideias, eu adoro isso, e tá perto, né, conhecer um pouquinho das pessoas. E é isso, obrigada a todo mundo que esteve aqui, Albertinho, um vereador que é aqui do estado, gosto muito dele, a Dani, Gabriel, um abraço para todo mundo, gente. Obrigada por todo mundo que está aqui participando com a gente. Espero que tenha sido útil para vocês, para Israel, enfim. E fico à disposição aqui. Muito obrigada. Obrigado também, Mariana. Gente, muito obrigado a todas e todos. Para a semana a gente tem mais live aqui no CT, a gente vai divulgar aí ao longo da semana. E Mariana, brigadão, viu? Tchau, e boa noite. Nas próximas semanas a gente tá fazendo aí nossa
nosso calendário de live para os próximos meses. A gente volta a fazer outra live aí nos próximos meses para a gente aprofundar mais esse tema e trazer outros temas também interessantes tanto para mandatários quanto para candidatos. Combinado. Tá bom, Mariana? Obrigada, Israel. Grande abraço. Boa noite. Obrigado também. Abraço. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Fiquem com Deus e tchau.